Muitíssimo bem-vindos a mais uma Cartigo, meus amigos. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e deixa o like que nos ajuda bastante a crescer. A Cartigo, meus amigos, é um oferecimento Lion Sound, tudo aquilo que você precisa de acessórios para o seu veículo. Película protetora da frente, famoso PPF, para não tomar baleada de pedrinha. Isso filme, película anti-vandalismo, nova central de multimídia, sensor de estacionamento, isso filme, tudo isso com os nossos amigos da Lion Sound. Ferrari SF90 Stradale. Will, o que você tem para me dizer sobre esse carro? Vamos debater. Derruba tudo, é um hypercar com preço de supercar, não sucede ninguém, na verdade ele está acima da F8 agora e acima da Superfast, 400 mil euros, dá algo em torno de 40 mil euros mais caro que uma Superfast. Ele pega um pouco da lógica que era discutido, até eu vi no vídeo do Chris Harris que a gente vai discutir o negócio do Top Gear, que engraçado que acho que a Porsche colocou um norte no 918 que a gente criticou, né? Eu nunca critiquei. Não, aqui pra você. E eu vi o vídeo recente, lá nos primórdios Amigos por Carros, naquela época do 918. Que era pesado. Era até, não, é complicado porque acho que os caras deram... É engraçado que você concordou que a gente pensou que estava errado. Na realidade, o que o 918 fez foi basicamente trilhar o caminho do que seria o carro esportivo moderno, certo? O que nós temos com o SF90 Stradale é o primeiro Ferrari produzido em série tração integral. Sim, tração integral, acho que é a primeira tração integral all-wheel drive, porque o sistema da luz do FF é diferente. É outro sistema. É a primeira plug-in hybrid de série, porque a LaFerrari ela tem um sistema de você colocar plug-in hybrid. Ela vai ter, então, um motor um pouco acima, a Ferrari uma evolução falou, da pista. Ela né? deixou bem claro que não é o mesmo motor. O motor cresceu 0,1. Não, era 3.903 a 3.990. Agora foi para 3.990, ou seja, ela é 990. basicamente um 4.0 V8 exatamente. Biturbinado. Ele rende 780 780 cavalos, isso. mais 220 cavalos que vem de 3 motores elétricos. 2 do estilo convencional na frente e um LaFerrari Style na bancada traseira. É, que uma ideia é que tá uma em cada roda, ele é montado no meio, né? Então até estava olhando porque eu vi que você comentou aqui que o chassi não é exatamente de carbono, é verdade, não é. A parte de carbono é exatamente onde fica embaixo dos dois motores, talvez para a questão do peso. A gente vai entrar nesse ponto, tá? Na minha cabeça, a questão é o seguinte, acho louvável o esforço, acho assim, um carro de 1.000 cavalos, é o desempenho basicamente da LaFerrari, um pouco mais pesada. Esse carro, assim, a Ferrari não foi muito clara sobre o assunto. 300 quilos mais pesado que a LaFerrari. Exatamente. Só que a questão é a seguinte, eu não sei se é o peso seco ou seco. o peso com fluidos. Não é Os seco. italianos divulgam um peso seco, sempre seco. São seco. 1.570 quilos, que deve deixar o carro com exatamente. mais ou menos 1.700 quilos. Tem muita gente xingando, mas eu vou te explicar uma coisa. Se você olhar 911 Turbo, se você olhar Huracan, pelo menos a tração integral, R8, cara, quando o carro parte para essa linha de tração integral e câmbio de dupla embreagem, não tem como fugir. Mas eu tive uma discussão com amigos referente a isso, porque o Tiffany Dell, ele reclamava NBcast? que a Lamborghini também... por muito tempo eles usaram tração integral e ele criticava. Não tem sentido, joga a tração integral fora, não precisa disso. Não é bem Mas assim. Hoje a gente vive outros tempos, que os carros estão tão fortes que é necessária a questão da tração. E outra coisa também, querendo ou não, é a primeira Ferrari com tração dianteira, porque você pode deixar só os motores. E a gente entra numa tecnologia muito doida sobre a SF90 Stradale, que é o seguinte, esse carro ele tem um câmbio novo de 8 marchas, de dupla embreagem, só que ele é um câmbio mais leve, ele é até 10 quilos mais leve do que o antigo dupla embreagem da Ferrari, que está na pista inclusive, e que está na F8 Tributo, só que ele não tem ré. Assim, você pensa... A ré é completamente elétrica. Os inversores do motor elétrico. Exatamente. É uma sacada boa isso. Assim, pensa assim, cada carro que a pessoa vai lançar, que uma equipe, uma empresa vai lançar, precisa inovar. Então, certo, umas coisas, precisa da engrenagem de ré, mais peso, você usa o próprio motor elétrico. Exato. Eu acho que até uma solução brilhante, a questão que resta se algum dia você chegar em casa sem zero energia elétrica no teu carro, porque você veio feliz, ou vamos supor que você veio espirituosamente até a porta da sua garagem. Você vai ter que dar mais umas voltinhas ou rezar para não precisar engatar ré, né? Mas provavelmente existem sistemas de... Que vai reservar... não vai a Ferrari deixar, não ia ser tão chucra de deixar zerar completamente. Mas é engraçado. Hoje eu fui vendo algumas coisas e pensando,
às vezes, sei lá, a gente está na casa de algum amigo, o cara vai ligar o carro, você passa por isso na garagem, o frio, né? Eu acho até que é um momento que você, bacana. na primeira semana você dá risada da cara dos depois vizinhos enche o que se saco. ferraram, depois você quer simplesmente sair discretamente. Eu sempre achei a ideia do 918, a La Ferrari tem até no vídeo do Doug DeMuro, você viu que tem um motor. Cara, eu acho legal, tipo, aquela parte de você sair da vaga, tirar dos vis só para sair e aí você dá no combustão. E aí você Essa não é sacada. toma multa no seu condomínio. Isso eu acho bacana, é uma boa Mas, ideia. cara, vamos falar um pouquinho de desempenho, porque tem umas coisas muito loucas aqui. O Amigos por Carros é um oferecimento Della Via. Você que assiste o nosso programa e está precisando de qualquer coisa relativa a suspensão, freios e pneus, quando chegar a uma das lojas, diga que foi pelo Amigos por Carros, condições específicas para vocês, parcelamento em até 8 vezes sem juros no cartão de crédito e descontos de até 30% nos serviços, dentre outras facilidades, certo? A gente atualiza mês a mês qual que é o conjunto com a Della Via. Primeiro, 0 a 100 em 2,5 segundos. Ok, nada demais. Se bem que hoje nós estamos num universo louco que a gente fala, ok, é um super esportivo faz 0 a 100 em 2 segundos e meio. É um puta tempo absurdo, é basicamente a mesma medida do primeiro Bugatti Veyron. Tá? Mas um número que me impressionou bastante, e eu acredito só quando eu ver na prática, que é 0 a 200 km por hora em 6,7 segundos. Para todo bom rachador assistindo este glorioso programa, a gente sabe que a medida de 100 a 200, que é a famosa 3 buzinadinhas e a puxada, cara, estamos falando de 4,2 segundos para um carro original. É absurdo. É absurdo, e também agora nesse carro, que era algo parecido que tinha na Ferrari, quando você sai de um hairpin de uma curva, o motor elétrico ele impulsa de uma vez para você ganhar mais velocidade de retomada. Sim. Então isso ajuda no... Já é dito, já é muito falado que na pista já é um lag... É quase... A Ferrari fala no lag, né? Na F8 Tributo também. Então agora você tem ainda os motores elétricos para te auxiliar ainda na arrancada. Então assim, numa retomada, no dia a dia é que acaba sendo meio besta, mas num circuito talvez, aquelas curvas de Interlagos, o Bico do Pato, assim, aquela retomada, aquela pancada inicial vai fazer uma diferença. Vai depender muito também se o carro não vai ser meio pesado, né? Porque o carro é pesado. Sim. Entendeu? Vamos até discutir uma coisa interessante, porque agora a Ferrari aprendeu, ela lança 2 versões do mesmo produto. Como entendeu? assim? Tipo, antigamente ela tinha a versão standard, depois ela lançava um semipista, certo? Você está falando por causa do Aceto Fiorano? Exatamente, é como se fosse um Weissach Package. Então, sim, mas deixa eu te falar, isso meio que sempre existia. Na pista já tinha, na pista você tem a opcional de pedir os para-choques e a parte de trás aqui em carbono, só que os pacotes handling que eram oferecidos, acho que na 575 começou o handling Fiorano, ele mexia em alguma coisa em peso e peça de carbono, era besteira, coisa de 5 quilos. Mas sim, agora é oficialmente, suspensão também agora, então agora é um meio oficialmente, que seria um Weissach Package da Ferrari que deixa... Então a ideia do Aceto Fiorano, 30 quilos mais leve, ele acrescenta pneu semi-slick e tem uma asa ali que ele dá mais downforce. Quando eu vi que você colocou aqui 390 quilos de downforce a 250, é com esse Aceto Fiorano. Tá? Esse negócio eu gosto muito quando as montadoras falam, Klaus, não, vou te dar no pacote o pneu semi-slick. Querido, você vai numa Della Via, opa, veio com um P0 normal, veio com... Mas é mesmo. Vai pro troféu R, tá marketing, resolvido. Corne. Marketing, entendeu? A vida é assim, né? Mas assim, se eu tivesse que fazer uma crítica, bom, ela tem 4 modos de condução, temos o e-drive, o hybrid, o performance e o qualify. O qualify realmente vou espremer até a última gota de suco. A Ferrari inclusive declara que ela é capaz de cumprir uma volta inteira espirituosa em Nürburgring com as cargas completas do motor elétrico. Tinha até uma brincadeira, acho que foi aquela escuderia Cameron Ela consegue fazer a volta inteira. Usando o elétrico, não é que nem alguns carros aí que não conseguem. Tipo o P1. Exato. Era uma brincadeira, o Cameron Glickenhaus falava, acho que o carro dele, porque ele vai lançar um carro aí, ele fala que a Ferrari lança uma coisa, mas meu carro já dá 10 voltas. Vamos ver, às vezes é muita falação, vamos ver como é que vai ser na prática. Mas o Cameron Glickenhaus, inclusive, ele está em algum pedaço daquele projeto do Pininfarina, que inclusive dá para ver aqui em cima, a gente falando numa artigo deles. Mas a história é o seguinte, prefeito, se eu tivesse que fazer uma crítica, eu acho assim, achei sensacional a estrutura da pegada toda, de 400 mil euros para um carro desse perfil. Você viu como caiu? É um terço do que era mais ou menos na Ferrari. Meu único ponto mesmo e não tem como negligenciar, eu vou citar a McLaren aqui. Meus amigos, se a indústria automobilística chegou num ponto que ela consegue vender em série produtos com chassi monocoque em fibra de carbono, McLaren, eu acho assim que está na hora da Ferrari entrar de cabeça nisso.
Olha, eu concordo em partes. Você provavelmente sabe o que eu vou falar, que algumas McLarens no Brasil estão tendo alguns probleminhas mas pera. de rigidez. Não é rigidez. É rigidez o carro demais. é rígido pra caramba e dá umas trincadinhas nos para-brisa aí que a gente tá sabendo. Olha, eu sabia que ele sabia disso. Tinha certeza que Foi você eu que sabia falei disso. pra você? Não, você não me falou. Não falei? Não falou não, porque eu vi um dos carros assim, pessoal. Então, eu tô esperando chegar o para-brisa. Mas a questão é o seguinte, as McLarens, elas conseguiram fazer uma coisa muito doida, na minha opinião, que é trazer uma tecnologia completamente de um carro de corrida para um carro de rua. Tipo, eu entendo a questão de custo e tal, mas a McLaren tá provando que dá para lançar o carro. Não, eu acho que dá, Corne, mas a questão é a seguinte, ainda a gente vai usar a maioria do tempo do carro na rua. Eu conversei com um dono que teve uma 720S aqui no Brasil, atualmente ele tem uma pista. E ele falou, cara, a 720 é excelente, o problema é até bizarro de falar. A pista, que é um semipista, é mais confortável que a 720 para andar. E por um lado eu vou contar uma coisa para você que eu sempre falei isso, desde o dia que eu dirigi a 650S lá fora. O modo conforto, o carro é hiper versátil, eu não sei aonde, eles são carros duros, tá? Então. Funciona assim, aquele asfalto minimamente ondulado, no asfalto lunar brasileiro, assim, o carro é um toco rígido pra caramba. Então, eu entendo que no circuito com certeza vai fazer uma diferença, mas... Os morceguinhos. Morceguinho. Mas bom, meus amigos, era isso que nós tínhamos para falar para vocês sobre a SF90 Stradale. Bom, meus amigos, e com isso a gente encerra essa Cartigo. Siga, acompanhe. Se nos conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, deixa o like para nós. E nessa tela final, meus amigos, vocês podem ver a última Cartigo que nós fizemos, certo? Cartigo, sua fonte número 1 para se informar de todas as novidades do universo automotivo premium.